Fala, nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então, pessoal, nesse vídeo a gente vai estar fazendo um corte aí do programa Jogo Aberto, tá bom? A gente vai acompanhar aí a Renata Fã e os demais comentaristas, né, como Cicinho, Edu Dracena, Ronaldo. Eles vão comentar sobre a partida de ontem do Mengão, onde infelizmente acabamos perdendo, né, pro Corinthians. E o Corinthians foi campeão da Supercopa. Mas a Renata, ela vai estar reagindo aí ao lance polêmico, né, onde o Carrascal acabou sendo expulso, né? E eles vão estar debatendo a respeito disso. Mas antes de ir pro vídeo, eu peço que por favor se inscrevam no canal. É só clicar no botãozinho aí embaixo, deixa o like de vocês e ativem o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo aqui no canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Favorito, timaço, Paquetá à disposição e o Corinthians se impôs, controlou a partida, teve sim a expulsão do Flamengo, mas não foi isso que definiu a grande vitória corintiana. Essa história para você agora. As maiores torcidas do Brasil simplesmente dominaram todos os cantos do Planalto Central. Flamenguistas e corintianos misturados na capital do país. O bom pai tem que apoiar o filho, tamo juntos sempre. E aí, cara, hoje, infelizmente hoje, vai sair um triste daqui. A jornada foi longa. De avião, de ônibus, aliás, centenas de ônibus da Fiel com gente até no teto. E outros, acreditem, vieram a pé e de carona para chegar ao Mané Garrincha. Olha só essa história do Maílson. Quantos dias você ficou na estrada para chegar aqui em Brasília? Ao total foram 17 dias. Um verdadeiro duelo das multidões. Tinha até flamenguista com uma faixa que nunca existiu. É o teste de paternidade, entendeu? Hoje a gente vai descobrir quem é o verdadeiro pai oficial do Palmeiras. O protagonismo era mesmo das arquibancadas. Uma verdadeira festa no estádio, com 71 mil fanáticos, batendo o recorde do Mané Garrincha. E foi a Fiel que quase explodiu no primeiro minuto. Yuri Alberto buscou Memphis na área. Aí só deu Fla, Pulgar de fora, Pedro de cabeça e Carrascal no rebote. Camisa 9 que ainda teve mais uma no pivô. Até que os zagueiros chamaram a responsabilidade. Gustavo Henrique preparou e a bola caiu nos pés do corintiano Gabriel Paulista. O zagueiro bateu de primeira e abriu o placar. 1-0 Timão. Gabriel Paulista para o Timão! O gol de hoje não tem, acho que não existe. É o primeiro título, o primeiro gol com essa camisa aqui. Que dia especial, cara. Que loucura que eu tô vivendo. Estático, o Fla só observava. Contra-ataque puxado pelo Bidon. E se não fosse o Rossi, Memphis ampliaria em Brasília. Enquanto o Dorival falou isso aí antes do jogo... Confiante? Opa! Sempre confiante, Dorival Júnior. Felipe Luiz não gostava nada da equipe em campo. Olha só a reação dele para tentar arrumar o time. E o que já não era bom, piorou. No fim do primeiro tempo, o Bidon ficou no chão, reclamando de uma cotovelada do Carrascal. Só na volta do intervalo, Rafael Klein foi pro VAR e expulsou o meia flamenguista, para alegria da fiel torcida. Nunca tinha visto isso na minha vida, não sei se já tinha acontecido em algum outro lugar, mas nunca tinha visto algo assim. Preparamos todo o plano para jogar 11 contra 11. Mesmo assim, quem começou assustando foi o rubro-negro, nessa cabeçada do Pulgar no travessão. Buscando mudanças imediatas, Lucas Paquetá foi chamado e reestreou pelo Mengão depois de 8 anos. O Timão chegou a ampliar com Memphis Depay, só que Yuri Alberto estava impedido no começo da jogada. O mesmo camisa 9 mandou na trave outra finalização. Nos acréscimos, o roteiro perfeito se apresentou ao Paquetá. O camisa 20 teve o lance do empate e perdeu. Não tem desculpa, eu tenho que fazer o gol. Escolhi um gesto que não era o melhor ali no momento, acabei errando e trabalhar muito para poder, na próxima oportunidade, eu colocar a bola para dentro. Bola que entraria do outro lado. Yuri Alberto recebeu sozinho, chapelou o Rossi e decretou o título. O bandeirinha até anulou, mas o VAR validou o gol e a festa alvinegra. Flamengo 0, Corinthians, campeão da Supercopa Rei 2. A gente sabe da dificuldade dos últimos anos,
e poder proporcionar títulos grandes assim para essa torcida é algo extraordinário. Então, eu me sinto muito honrado por Deus por estar vivendo esse momento e poder proporcionar isso para essa torcida. Uma vitória para valer cada uma das mais de 100 viagens dos ônibus alvinegros a Brasília, para valer todos os 17 dias de caminhada do Maílson. Uma vitória que prova que nem sempre o mais forte leva. Depois de tantos problemas políticos, o Timão ganha o 3º título em menos de um ano. O dinheiro não compra título, mas lógico, se você tem dinheiro está mais perto, né? Mas eu acredito muito no meu time, acredito muito no grupo. Nós saímos aqui hoje com um resultado construído pela capacidade que nós tivemos, primeiro, de entendermos, de respeitarmos o adversário, segundo, de acreditarmos num plano de jogo que foi desenvolvido, que foi estudado, passado e por eles acreditado para que nós pudéssemos ter o rendimento que tivemos. Ano passado, quando a gente estava ganhando tudo, não estava tudo certo e a gente tinha muita coisa para corrigir. E hoje que os resultados não vieram agora nesses 3 jogos, também não está tudo errado e a gente tem que ter a cabeça tranquila para avaliar com calma, assim como a gente faz, assim como o Felipe faz também. Desolação carioca e empolgação de ex-flamenguistas. Hugo Souza e Mateuzinho conquistaram mais um título para os paulistas. Hoje a gente defende a camisa do Corinthians e quando tem Corinthians e Flamengo, a gente vai defender o Corinthians de unhas e dentes. Depois de 90 minutos tão intensos, ficam a emoção do Gabriel Paulista e a paixão do torcedor Maílson. 17 dias para chegar até Brasília, sem saber como voltaria para São Paulo. Ou melhor, ele já tinha uma ideia. Você ainda não sabe como vai voltar, né? Cara, espero que feliz com o título. E voltou, assim como os mais de 30 milhões de supercampeões espalhados pelo Brasil. Resultados. O Flamengo ficou com 7 pontos. Corinthians 3 pontos e 2 empates. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Vou anotar aqui. O Marcelo, deixa gravado para segunda-feira isso aqui também, porque nós vamos pegar um por um. Vai ser um por um, velho. O Rambo também foi assim. Equilibrado. Quando ele foi pra cidade, os Vietcongs que entraram na cidade também, ele esperou cada um. Ali, fecha a entrada da cidade. Vai ser assim, o jogo aberto segunda-feira. Vou vir de bazuca, viu, doutor? O senhor fica atrás da trincheira que vai sobrar pro senhor também. Eternamente, dentro dos nossos corações, salve o Corinthians de tradição. Temos o representante do Rambo no programa, Ronaldo Giovanelli. Ronaldão, é seu momento. Eu avisei vocês aqui que o Rambo, quando vai pra floresta, bebendo, ele faz estrago. Mas na cidade também. Em Brasília também o Rambo apareceu e fez estrago, Cicinho. Você tem que me ouvir, Cicinho. Você tem que me ouvir mais, Cicinho. Ó. Aí ele já tava chegando na cidade com a trouxinha nas costas e o policial parou e falou, ó, aqui nessa cidade aqui não tem pessoas assim como você, perambulando. Eu quero você aqui, Rambo. Ele falou, pera que você vai ver, na volta. Aí ele pegou a cidade inteira. Ronaldão, mas o Corinthians pegou foi o não só, se você for pensar, não foi só a postura, aquela coisa toda. Ele dominou o Flamengo. Contra tudo e contra todos. Com certeza o Dorival assistiu o programa na sexta-feira aqui e viu que vocês estavam falando dele. Eu falei aqui, Dorival vai ganhar esse jogo 2-0 e vai colocar os meninos pra correr, porque os meninos têm que... Ó, lá em Brasília, quem jogou lá sabe, você jogou lá, né? Jogou no Brasiliense, não foi? Eu joguei no Gama.
Eu também tentei. O calor, o bafo quente que tem lá é só a molecada. Pindonzinho jogou muita bola. O André, eu falei que o André não podia ficar de fora. Agora, quem em sã consciência tiraria o Garro desse time para colocar ele no segundo tempo? Mas teve um detalhe que foi divulgado pelo próprio Corinthians e principalmente pelo Dorival, que vários atletas e também integrantes da comissão técnica tiveram uma virose. Ainda bem. Isso na sexta-feira foi enfraquecendo, deixando os caras não 100%. O Yuri mesmo falou publicamente que estava com medo, que não imaginava que jogaria toda a partida. Então, Ronaldão, essa o foi a Corinthians sorte do Flamengo. lutou muito, não só contra o Flamengo, mas contra outras adversidades. O Flamengo deu sorte que o Corinthians estava tudo com virose. Porque se não tá, era 5, Cici. 5. E bandeirinha, passa no oculista hoje, filho. Que é isso? Você tá de brincadeira. E o juizão também. Depois eu quero falar do juizão também depois. Eu avisei aqui na sexta-feira. Ele deu uma de daronco aí, esse juizão. E o Bandeira lá? O Bandeira tá de brincadeira, filho. Vai pro oculista hoje. Urgente. A federação tem que levar essa turma toda pro oculista aí. Porque o que vocês fizeram, o mundo todo viu o que vocês fizeram aí. E eles também avisaram que por um período não teve, o VAR não funcionou, então o VAR não estava à disposição. E aí eles tiveram que ficar apenas com as decisões em campo. Então quando se reclama do VAR, não é bem assim, o VAR também ajuda. Só que tanto o capitão do Corinthians quanto o do Flamengo, eles sabiam que não tinha o VAR, o uso da tecnologia por um tempo. E provavelmente nesse momento aí do gol do Memphis, foi a decisão de campo, não tinha como revisar. E errada, né? O mundo viu. Quer dizer, o mundo não viu porque não teve replay, hein? Igual teve no São Paulo e Flamengo, que os caras repetiram 500 mil vezes o lance, nem reprisaram. Vou te falar, e hoje aqui vocês vão ver o lance aí pra ver que não estava impedido. Agora, então, vai ser 3-0. Cicinho, Esses caras estão tudo com fome, vocês estão com fome. Edu Dracena, qual foi o grande trunfo do Corinthians para bater o Flamengo nessa Supercopa? Renata, eu vejo assim, o Ronaldo fala tanto do Dorival. Cara, temos que ressaltar o trabalho do Dorival. O que o Dorival está fazendo com o time do Corinthians é impressionante. Porque você pega hoje o time do Corinthians, eles sabem o que faz dentro do campo. E quando isso acontece e você passa confiança para eles, né, e eles conseguem desempenhar dentro de campo. Então, ressaltar também o trabalho do Dorival e também dos atletas dentro do campo. Porque eles estão entendendo que, de repente, o Flamengo tecnicamente é melhor, é superior, mas espera aí, na vontade eles não vão ganhar da gente. E o Corinthians demonstrou isso. Está lutando, está correndo e, de repente, a qualidade técnica de um e de outro estão sobressaindo. Então, parabenizar pelo título, não é porque aqui é rivalidade, não, pelo contrário. Parabenizar quem faz um trabalho correto. O Dorival está fazendo um trabalho correto e os jogadores dentro de campo estão fazendo por onde. E a gente viu que não foi aleatório, Cicinho. Teve jogada ensaiada, teve atenção, o Corinthians na marcação. A gente falou esses dias aqui daquele trio de volantes do São Paulo, mas o trio de volantes do Corinthians, o Ranieri fazendo mais um zagueiro, ora um volante, jogando muita bola também. O André, eu concordo com o Ronaldo, é um menino, mas jogou como gigante. O Bidon apareceu demais, o Carrillo ajudando. Enfim, o Corinthians dominou a partida e o Flamengo não soube sair dessa arapuca. Talvez isso tenha sido o grande triunfo do Corinthians, né, Renata? A equipe, não que o Flamengo não seja bem treinado. O Flamengo é muito bem treinado. Porém, os jogadores do Corinthians entenderam que o Dorival passou para que, se eles aplicassem, a probabilidade de ganhar seria maior. Enquanto o Flamengo se apega muito no talento individual, que não tem sobressaído. Arrascaeta não jogou bem, Carrascal não jogou bem, Plata não jogou bem. Então, assim, foram jogadores bem marcados e o Flamengo acha que a qualquer momento vai viver de uma jogada do Arrascaeta brilhante ou de um golaço do Pedro, numa jogada mirabolante. E não é dessa maneira. A decisão é decidida na questão da vontade. Então o Corinthians prevaleceu nisso, por isso foi merecedor do título. Tá, Flamengo, mas não precisa se reabilitar no meio de semana. Espera mais um pouco, tem tempo ainda, né? Não precisa ser no Brasileirão. Você que está em casa, fique atento porque temos uma enquete muito bem bolada, que é claro, sobre a Supercopa. Olho na tela, que eu vou ler. O que o resultado da Supercopa do Brasil significa? Que o Corinthians vai dar trabalho na temporada? Que o Flamengo vai decepcionar? Que, na verdade, é só mais uma taça para o Corinthians e tudo bem? Ou que o Flamengo errou no planejamento, como muita gente vem falando? Então, dê aí o seu voto. Dê também likes, aliás, Danilo. Vamos hoje, em homenagem ao patrono dos likes, aquele que nunca deveria ter saído,
7 mil likes. 7 mil likes, já estamos buscando audiência brutal. Então, 7 mil likes, eles vão ter que remar. Então, vem aí com a gente, chamem parentes e amigos, votem na enquete, nos deem likes e venham com a gente vai para um breve intervalo na TV. E, como sempre, eu fico esperando a mensagem sempre muito feliz, alegre e... Vou fazer um desafio para as pessoas inteligentes, que tem sempre aqueles caras que não estão no chat, que não são pessoas razoáveis, né? Nossa, e como tem gente assim nos dias de hoje, mas aquele quarto item da sua enquete, né? Sua brilhante enquete, né? Errou no planejamento. Qual seria o planejamento daqueles que acham que errou no planejamento? Boa, tá aí, ó, você no chat. Qual a solução? Por exemplo, tem gente que fala assim, não, podia dar 15 dias de férias e dar o restante na Copa do Mundo. E os caras que vão para a Copa do Mundo? Aliás, são muitos no Flamengo. São vários. Aí o cara, de repente, chega até a quarta de final. Aí ele volta da Copa do Mundo e entra de férias. Aí quando ele volta de férias, ele está fora de forma, porque ele ficou 15 dias de férias. Aí tomou uma a mais, não treinou e tal. Férias são férias, correto? Porque se eles voltassem em 15 dias, eles voltariam dia 3 de janeiro. O Flamengo voltou dia 2. Não tem jeito. É um cobertor curto. Qualquer solução alternativa teria efeitos colaterais. Aí no meio da temporada, você imagina, o Arrascaeta voltando fora de forma, porque o Uruguai chegou em terminando a fase e ele voltou a treinar outro dia, o De La Cruz, o Varela, o Alexandro, o Danilo, eventualmente o Pedro e o Paquetá, o Plata, o Carrascal, olha quanta gente. Aí esses caras, muitos voltando, porque, veja bem, se o cara sai da Copa, ele vai tirar 15 dias, ele vai precisar de um tempo para entrar em forma, ele estava de férias, então não tem para onde correr. Eu acho que a execução, você matou a charada outro dia aqui no All News, você falou, a execução não foi boa, não foi. A questão da base, os jogos perdidos, antecipar a estreia dos profissionais contra o Vasco, mas não tem muito para onde correr, a questão é um calendário maluco, e quem vai mais longe acaba sofrendo mais. O Corinthians e o Vasco voltaram antes, jogaram até o dia 21, mas eles não deverão ter tantos jogadores convocados como o Flamengo tem. Então, se você investe, tem um time melhor e disputa as competições até o final, você tem um castigo. Está lançado o desafio do Mauro César, então. Você aqui no chat escreva qual a solução seria para o calendário, para a temporada, planejamento do Flamengo, que muita gente diz, não, foi errado, não poderia ter feito isso e tal. Então dê aí a sua sugestão. Enquanto isso, a gente vai, como eu falei, para um breve... Quando a gente voltar, a gente intensifica, mas é justamente a questão do planejamento uma das diferenças entre o 2026 do Corinthians e o 2026 do Flamengo. E a atenção que cada um deu à Supercopa. Sim. Certo? O Corinthians, você tem que abrir mão de alguma coisa. O Corinthians abriu mão das férias dos seus jogadores. Né? E até do mando da estreia do Brasileirão também para isso. Pois é. Né? Então, Ele jogou um pouquinho depois do Flamengo, né? O Corinthians jogou depois do Flamengo. O Vasco também. Não tenha sido no Catar e nem contra o PSG. Né? Exato. O Corinthians, o principal jogador, vai para a Copa. Então o Memphis já começou a jogar recentemente. Mas o Memphis, o resto dos titulares, do Dorival, estava todo mundo no primeiro jogo do Paulista. E depois a gente vai também dar... eu acho que tem muita coisa para a gente debater aqui, inclusive a diferenciação do tratamento da Federação Paulista ao Corinthians e da Federação Estadual do Rio ao Flamengo. Se você perceber, tem uma diferença bem grande nesse tratamento aos dois nesse calendário. Basta ver contra quem o Corinthians vai jogar nesse meio de semana pós-Supercopa e contra quem o Flamengo vai jogar nesse meio de semana pós-Supercopa. Roberto Ameriotti Júnior tá te ouvindo atentamente aqui, já mandou a sua mensagem. Chegou forte. Quero ouvir os ditos especialistas, 10 meses e 3 títulos para o falido. Os milionários em troféu Paquetá, sem falar no co-irmão que zerou taça. Nós estamos voltando no ar já, Juca. Você pode fazer a pergunta no ar, que tal? Quando a gente voltar na TV. Então tá aqui o Roberto Ameriotti Júnior, orgulhoso do Corinthians, que não tá com tudo e tal. Grande Roberto. A gente vai fazer um Roberto Ameriotti Júnior de papelão, deixar aqui em tamanho natural, deixar aqui no estúdio. Pra gente curtir. Roberto Ameriotti Júnior. Ele mandou várias aqui, mandou outra. Parece que a espanholização achou seu Atlético de Madrid, mas pra mídia não vale nada. Só mais um torneio caça-níquel. Explica isso para os 72 mil torcedores. A torcida foi um show à parte, aguenta. Tá lançada a campanha mande Roberto Ameriotti Júnior, manda um você de papelão aqui pra gente, que a gente vai colocar aqui no estúdio. Tamanho natural. Tamanho natural, vai deixar aqui no fundo. Você é nosso mascote. Thiago Silva, Abel Ferreira vem fazendo um grande trabalho. Deve ser uma ironia. A galera tá reclamando aqui.
Rapaz, vou te falar. E, ó, chegou chegamos na audiência brutal no intervalo, Que sério. isso, pô? Se a gente não tiver 7 mil likes hoje, você vai ser destituído do cargo, Danilo. Que isso, hein, Danilo? Heitor Alves, vou dar uma de Trajano. Faltou Pés no opção chão, que nem nada o na Crespo enquete. aqui. Estamos voltando, hein? Estamos voltando, já vou passar a bola pro Juca. Atenção. Estamos de volta na TV. O Juca, ao longo do intervalo, pediu a palavra, vai ser dada a ele, mas antes, claro, a gente tem o nosso protocolo da enquete aqui. Vamos colocar na tela novamente a enquete. O que o resultado da Supercopa do Brasil significa? Corinthians vai dar trabalho, Flamengo vai decepcionar. Só mais uma taça pro Corinthians. Ou o Flamengo errou o planejamento? José Trajano, bom dia. Bom dia, eu vou dar a palavra pro Juca, já que ele pediu a palavra. Então manda bala, Juca, aí sim. Então, nação rubro-negra, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Infelizmente, nosso Mengão acabou perdendo pro Corinthians ontem, né? A Supercopa. E nós vimos aí os comentaristas, né? Do jogo aberto. A Renata Fã, o Ronaldo, né? Feliz porque ganhou. Né? O Cicinho comentando a respeito dessa partida, né? E analisando ali alguns lances, né? Do jogo. Acho que o Flamengo poderia ter vencido, né? Esse jogo. Acho que vacilou em alguns momentos ali, né? E foi comentado também a respeito do planejamento do Flamengo nesse início de ano, né? Dos campeonatos. E eu gostaria de saber a opinião de vocês, né? Deixem aí nos comentários. Vocês acham que o Flamengo realmente ele errou no planejamento? Já era para ter iniciado o ano já com força máxima? Ou eles acertaram e foi uma infelicidade nessas derrotas aí? Até porque já são 3 derrotas, né? Seguidas, né? O Flamengo perdeu, né, para o Fluminense no Campeonato Carioca, perdeu para o São Paulo, né, na estreia do Campeonato Brasileiro e acabou perdendo agora, né, ontem, para o Corinthians, né, nessa decisão do título da Supercopa, tá bom? Deixa aí nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal também, caso você ainda não tenha feito isso. Deixa o like de vocês e ativem o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo aqui do canal, tá bom? Então até o próximo vídeo.